Meus irmãos queridos, vamos abrir a palavra do Senhor. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Capítulo 15, que é o penúltimo capítulo desta carta escrita pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso 50. Esta seção que vai do verso 50 até o verso 58. Nos diz assim a palavra do Senhor: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Não é vão. Que Deus nos dê graça, irmãos, para compreendermos a sua palavra, e que Deus, usando de misericórdia mais uma vez para comigo, nesta hora, usando-me como instrumento em suas mãos, como boca dele, para falar ao rebanho dele, à igreja dele, ao povo dele, que somos todos nós. É a nossa oração neste momento. Disse certa feita aqui, e não faz muito tempo, que o importante na nossa caminhada cristã não é apenas a maneira com que nós começamos, mas a forma em que nós damos prosseguimento a esta carreira até o dia final. Não basta apenas começarmos entusiasmados, comprometidos, cheios do desejo de caminhar com o Senhor, de viver com o Senhor, de glorificar o Senhor através das nossas vidas. Não basta apenas começar assim. E isto de fato é importante, mas não é tudo. É necessário que se permaneça com o mesmo entusiasmo, que se permaneça com a mesma alegria, num gráfico ascendente, crescendo a cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor nosso Deus. Por que eu digo isso? Porque, considerando a nossa natureza pecaminosa, considerando quem de fato nós somos, e temos que admitir que pelo fato de sermos humanos, nós somos falhos.
erramos muitas vezes, tantas vezes negligenciamos ao chamado do Senhor, tantas vezes violamos os mandamentos do nosso Deus, entristecemos o Espírito de Deus na nossa caminhada. Mas é necessário que haja em nós o desejo, cada dia mais, de crescer, de prosperar na fé, de servir a Deus e termos a alegria de vermos a igreja do Senhor crescendo, de ver a igreja do Senhor frutificando, de ver a igreja do Senhor orar cantando, como nós fizemos ainda há pouco. Ouve, ó Deus, a minha oração, abençoa a minha nação, Senhor, a nação da qual nós fazemos parte. E uma das maneiras de Deus abençoar a nação é através da sua igreja, da presença da igreja no mundo. Essa é a forma, e nós somos a igreja do Senhor. É necessário falar sobre isso, sobre essa necessidade, porque é a nossa tendência, tantas vezes, desanimar. Basta algo acontecer que muitas vezes nos contrarie, que nos decepcione, o cansaço natural por conta das atividades. A tendência é nós diminuirmos a nossa marcha e querermos, de fato, ficar à sombra, parar. Isso acontece com todos, acontece comigo também. Quantas vezes não vem na mente, no coração, aquela ideia? Eu acho que 39 anos de ministério, já é um bom tempo, né? Quem sabe não diminuir o ritmo, quem sabe não repensar melhor essa coisa aí. Deus vem e fala ao coração, e Deus levanta alguém, sem saber dos conflitos que passam no coração da gente. Vem alguém e às vezes faz uma declaração tão maravilhosa para o seu pastor, que joga ele para cima e diz: continua, levanta e continua marchando, continua, porque a luta não terminou. E nós precisamos estar assim, irmãos, todos motivados. O apóstolo Paulo está terminando a sua carta, e ele está escrevendo uma carta para pessoas a quem ele amava muito. Por isso mesmo, no verso 58, que é exatamente o verso que nós queremos concentrar a nossa atenção nesta manhã, e eu peço aos irmãos que olhem para o verso 58, e nós vamos reler este verso aqui. Ele diz assim: portanto, é uma expressão conclusiva de um argumento que ele vem trabalhando. Ele está concluindo um argumento. Por isso ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Vejam como que Paulo começa essa conclusão. Ele diz, ele se dirige àquela gente que estava lá em Corinto, e ele o chama de meus amados irmãos. Ele poderia chamá-los só de irmãos. Ele poderia acenar: oi gente, tudo bem? Como estão vocês aí? Sem que fosse necessário ele abrir o seu coração e se derramar de amor para com aquela gente. Paulo era não somente alguém de extremo conhecimento das Escrituras, um vigoroso orador, alguém que discutia à época com os filósofos daquele tempo, alguém chamado por Deus para ser um instrumento em suas mãos. Podemos pensar dele que era um homem de extrema racionalidade, homem frio, indiferente, muito seco. Mas o Paulo que é apresentado aqui para nós é um Paulo amoroso, um Paulo amoroso, um Paulo que olha para aqueles seus irmãos e diz: meus amados irmãos,
Portanto, meus queridos, meus amados irmãos, mostrando que é assim que nós devemos nos tratar, a despeito de qualquer coisa, a despeito até de qualquer diferença, mas somos amados irmãos, fomos comprados com o mesmo preço, somos amados pelo Senhor, e assim que nós devemos viver de forma calorosa a nossa fraternidade. Somos irmãos em Cristo, apertos de mão, abraços, ósculos santos, beijos. Que coisa maravilhosa no meio do povo de Deus. Vivemos tão duramente afetados pelas demandas da vida, pelas situações conflituosas que nós nos encontramos, muitas vezes no dia a dia da nossa vida, nos embates que nós já travamos. Como é bom frequentar um local, estar no meio de uma família de pessoas que se amam verdadeiramente, que se acolhem mutuamente, pessoas que caminham juntas, apesar de qualquer pensamento diferente em alguma outra coisa, que não seja nada essencial. Paulo olha para aqueles irmãos e diz exatamente isso. Portanto, meus amados irmãos, e o que ele tem a dizer aqui, em termos de ânimo àqueles irmãos, era fundamentado no que ele havia dito antes. Do verso 50 ao verso 56, ele vai falar de algo de extrema importância naqueles dias também para aquela gente. E essa verdade que ele vai trabalhar aqui nesses versos, ele já vem argumentando desde o começo do capítulo 15. Se você folhear a sua Bíblia, voltar aí atrás, no capítulo 15, você vai ver desde o primeiro verso, Paulo dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo vai estar tratando de um assunto muito importante para aquela gente, que era acerca da ressurreição de Cristo e também da ressurreição, da vida eterna daqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é importante falar? É importante, porque para muita gente, e preste atenção no que eu vou dizer, para muita gente, o Evangelho de Cristo não passa de um código moral, de um conjunto de regras que possibilitam aos peregrinos como nós, que estamos de passagem nesta vida, a caminharmos com segurança, a termos um projeto de vida moral ilibado, a sermos corretos, bons maridos, boas esposas, bons pais, bons filhos, bons funcionários, bons patrões, bons cidadãos e nada além disso. E muitas vezes nós pensamos que a vida cristã se limita simplesmente a isto, e ela vai muito além disso, porque ela nos leva a entender que sim, é verdade que estas coisas precisam ser guardadas por nós, toda essa ética, toda essa conduta cristã precisa ser guardada, respeitada por nós, mas a vida cristã, o Evangelho, nos fala de Cristo, da sua vitória na cruz, da sua ressurreição, e nos fala da vida eterna. A vida, portanto, não é apenas um intervalo entre o nascimento e a morte. A Bíblia nos mostra que a vida vai para muito além disso. E a fé cristã, ela nos enche o coração, nos fazendo crer que nesta vida, como Pedro escreve as suas 2 cartas aos peregrinos, nos mostrando que nesta vida somos peregrinos, mas que Deus é aquele que reservou um lugar com Ele eternamente, aqueles que foram alcançados pela graça. E nós precisamos nutrir essa esperança da vida eterna cada dia mais, caminhar com os pés neste chão, mas com os olhos na eternidade, sabendo que Deus nos ama com amor eterno. E o dia que fecharmos os olhos aqui, eles se abrirão para contemplar a beleza do Senhor e estarmos na sua presença eternamente. Paulo vai dizer àqueles seus amados irmãos
de uma forma conclusiva. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Por uma razão simples, porque no Senhor, e somente no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Somente no Senhor o nosso trabalho não é vão. Quantas pessoas não caminham hoje desapontadas na sua vida profissional, por entender que foram esquecidas, que não foram lembradas, por questões outras, terminam a sua carreira de forma sombria e entristecida, por achar que nunca olharam para ela de uma forma carinhosa, diferente, reconhecendo de fato o seu valor. Na vida cristã é algo completamente diferente. O Senhor diz: olha, vocês podem se afadigar na obra, venham estar comigo, porque o trabalho de vocês, o esforço de vocês, o empenho de vocês, o amor, a dedicação, o zelo pelas coisas do reino, não é em vão de forma nenhuma. Porque em Cristo nós somos mais, muito mais do que vencedores. E é tão bom quando Ele mostra para nós estas verdades aqui. Paulo vai nos orientar, irmãos, com todo carinho. E eu devo dizer aos meus irmãos, eu tomo para mim estas palavras, porque eu preciso delas também. Eu preciso delas. Eu dizia ontem na reunião do presbitério, eu recebi uma responsabilidade, me deram uma responsabilidade que me deixou profundamente feliz. Aquela coisa que, sabe, faz você dizer: meu Deus, como vale a pena a gente servir ao Senhor, todo esforço vale a pena. E eu fui convidado para fazer hoje a parênese na ordenação de um irmão licenciado, Saul, seu sobrinho, Sandra. Saul já era advogado, foi chamado pelo Senhor para o ministério, largou a profissão, foi para o seminário em Teresina, voltou, foi licenciado pelo presbitério, passou um ano licenciado, foi examinado e hoje será a sua ordenação. E na ordenação de um ministro, um outro ministro tem que fazer uma parênese, uma palavra ao ordenando. E eu fiquei feliz por ter sido eu escolhido. E foi ele mesmo que disse: eu gostaria que fosse o pastor Antônio. O pai dele é pastor. O pastor dele foi o seu tutor. Mas eu tenho uma foto no meu celular. Hoje ele é grandão, fortão. Mas eu tenho uma foto dele nos meus braços, quando eu o batizei. Batizei, depois carreguei, a família: vamos tirar uma foto, pastor? Botei ele bem aqui. Eu disse: hoje não tem condições de carregar. Não tem condição, é muito grande. Eu disse: meu Deus, tanto tempo passou. E a alegria de não só ter batizado uma criança, pequenininha, era bebê. E hoje tendo a alegria de poder falar a ele na sua ordenação ao ministério. Isso mostra como Deus nos dá a graça, não somente de ver como vale a pena servi-lo, não só numa perspectiva escatológica, de algo que vai acontecer lá na frente, mas Deus já vai nos abençoando nesta caminhada. Quando você orienta um filho, treina o seu filho para a vida, ensinando os princípios cristãos, você está preparando a ele, não somente para a vida eterna, mas você vai ter a alegria também de ver aquele seu filho honrando e servindo a Deus, sendo uma pessoa destacada. Muitas vezes na escola, a professora chama e diz: esse menino é diferente, a sua conduta é diferente dos outros. E ele vai para a universidade, ele passa
aquele período, e ele passa de forma segura, firme, sem abandonar a sua fé. E o pai diz assim: olha, valeu a pena todo esforço, valeu a pena as orações, valeu a pena aquele esforço para dizer: meu filho, te levanta, está na hora de ir para a escola dominical. Vamos embora, pai, eu estou cansado. Não, meu filho, levanta, vamos embora que está na hora. Valeu a pena o esforço. Paulo diz aqui, olha, três instruções importantes àquele povo. Primeira dela, sede firmes. Sede firmes. E havia uma necessidade muito grande de firmeza, porque já naqueles dias, várias outras instruções estavam sendo dadas, falsos mestres caminhavam por ali, sem contar a influência da filosofia grega já na formação da igreja, nos primeiros anos da existência da igreja, e muitos cristãos estavam confusos acerca daquilo que estavam ouvindo lá fora. E Paulo vai dizer: olha, muito cuidado, se mantenham firmes na fé, tenham uma compreensão verdadeira do evangelho, olhem para Jesus, lembrem que nós aqui somos peregrinos, lembrem que Cristo venceu, Ele ressuscitou, Ele não é um líder religioso que, tendo cumprido a sua missão, foi sepultado e seu corpo está lá com uma lápide muito bonita para que os fiéis possam visitar anualmente. Nada disso, o túmulo está vazio porque Jesus ressuscitou e com Ele estarão todos aqueles que creem no seu nome. Então é preciso ter firmeza na fé, para que não sejamos atropelados pelas vãs filosofias, pelos falsos ensinos que tentam nos demover da solidez do evangelho de Cristo Jesus. Então é preciso estar firme, irmãos. Precisamos estar muito atentos, para que possamos nos manter de pé na presença do Senhor, compreender esse evangelho. Foi por isso que Paulo começa no capítulo 15 dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Olha só, eu venho lembrar a vocês aquele evangelho, o velho evangelho que foi pregado lá pelos apóstolos. Quantos homens, pregadores, arautos do rei, propagaram esse evangelho? E aqui nós estamos pregando esse mesmo evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, em dias tão difíceis, mas é o mesmo evangelho. Portanto, sejam firmes, se mantenham firmes na fé, firmes na doutrina. E ele diz mais: não somente firmes, mas inabaláveis. Não são poucos os autores que entendem, e eu também não tenho dificuldade de acompanhá-los, de que essa é uma expressão que reforça a anterior. Se mantenham firmes e inabaláveis, aqueles que não se deixam abalar, que não se deixam levar. Mas didaticamente nós podemos compreender aqui que essa expressão também aponta não somente para uma firmeza, para uma constância na doutrina, mas também na conduta cristã. Na conduta, é se manter íntegro, é se manter com uma única palavra. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Nós professamos a fé em Cristo Jesus, e não adianta simplesmente você declarar com a boca a sua fé, mas você ter uma conduta incompatível com aquilo que você crê, que você prega. Nós somos chamados a nos manter firmes e inabaláveis, não somente na doutrina, mas também na nossa conduta, na nossa maneira de ser no mundo. Como é que nós somos no mundo? Qual é o meu padrão de vida dentro da minha casa? Como eu me relaciono com a minha esposa? Como eu me relaciono com os meus filhos, com os meus netos, com os meus vizinhos? Como eu me relaciono com os meus colegas de faculdade, com os meus amigos de trabalho, com os meus subordinados? Como eu vivo vai apontar para aquilo que eu creio.
E um dos grandes problemas no meio da cristandade hoje é exatamente essa incompatibilidade, aquilo que se prega, aquilo que se crê e a forma com que a gente vive. Nós temos que ser inabaláveis, viver por princípios. Esses princípios devem nortear a nossa conduta sempre, e nunca por conveniência. Eu sei o que é certo, e eu vou apostar nisso. Isso vai me trazer prejuízo, mas eu aposto no que é certo, e eu sei que Deus vai me abençoar. Nem que eu tenha algum prejuízo material, alguma coisa que venha me trazer aborrecimento, mas eu farei o que é certo. O que é certo prevalecerá sempre aos olhos de Deus. Então temos que ser inabaláveis, irmãos, também nisso. A nossa firmeza em termos de ética, de conduta cristã. Não só na questão do que nós cremos. E que adianta dizermos, somos membros de uma denominação, herdeira da reforma protestante, zelosa pela palavra, temos sido vistos lá fora por outras denominações, por outros líderes, como uma igreja que é zelosa da doutrina, e eles respeitam. Quantas vezes eu já não ouvi isso de outros líderes religiosos? Você é pastor de uma igreja presbiteriana? Igreja presbiteriana? Mas eu respeito, porque é muito zelosa da doutrina, os pastores são estudiosos, né? O pessoal ali zela muito pela pregação. Eles pensam de nós assim. Eu, certa feita, no aniversário da igreja onde eu era pastor, eu convidei um irmão que eu conhecia já, um pastor da Assembleia de Deus. Eu queria que a igreja conhecesse outras pessoas. Convidei um pastor da Igreja Cristã Evangélica, amigo meu, um pastor da Igreja Batista, amigo. Conhecia a linha teológica, o pensamento, a firmeza na fé, o bom testemunho. E esse pastor da Assembleia foi o que mais me surpreendeu positivamente, mais me surpreendeu. Porque ali do púlpito, ele teceu vários elogios à denominação. E dizia, olha, a minha denominação é outra. Mas eu aprendi a respeitar a Igreja Presbiteriana do Brasil, pelo zelo que ela tem com o ensino da doutrina, com a firmeza que tem. Isso é muito bonito, isso é bom, e a gente reconhece isso. Mas de que vale tantas vezes nós temos um zelo com a doutrina, do conhecimento das Escrituras, mas negar isso com as nossas atitudes, com a nossa vida no dia a dia. Então lembrem, irmãos, ou vamos nos lembrar todos nós, que é o que o Senhor requer de nós, que sejamos firmes na doutrina, inabaláveis também na nossa ética cristã, na nossa conduta. E finalmente ele diz, não somente isso, firmes, inabaláveis, como se vivêssemos só para nós mesmos, mas ele diz, abundantes na obra do Senhor. Ele nos mostra que Deus nos chamou para servir. A fé cristã é uma fé solidária, não é uma fé solitária. Nós não somos chamados para vivermos isolados, num canto qualquer. Nós somos chamados para nos congregar, para nos unir com outros irmãos e juntos trabalharmos para a glória do Senhor, para fazer o nome do Senhor conhecido. E nessa luta, nesse trabalho, o apóstolo diz, sejam abundantes, não se economizem, mas sirvam ao Senhor, entreguem-se ao Senhor, descubram quais são os seus talentos e dons, e digam, eu quero servir ao Senhor com isso, eu quero contribuir, eu quero participar também. Às vezes são coisas tão pequenas, mas são tão importantes, irmãos. Precisamos ser abundantes na obra do Senhor. Não somente os líderes que aqui foram chamados a vir à frente, pastores, presbíteros, diáconos, mas todos nós, irmãos, estamos começando um novo ano. Coloque isso no seu coração, meu irmão. Coloque no coração esse desejo, Senhor, dá-me graça de ser firme na fé, de ser inabalável na minha conduta, Senhor. Mas eu quero ser abundante na tua obra, Senhor. Eu não quero me economizar, eu quero te servir. Eu quero estar no culto louvando a Deus com alegria, cantando. Eu quero que a minha voz se una às outras vozes, para que todos saibam que Jesus é Senhor, que Ele governa a nossa vida.
precisamos ser abundantes e trabalhar a cada dia mais, nos afadigar, porque a recompensa é Deus quem nos dá. E eu ouso dizer aos irmãos, essa recompensa, ela não somente vem depois da nossa morte, não, como se viva aqui de qualquer jeito, se acabe aqui, porque a bênção mesmo vai acontecer só lá. Deus já começa a nos abençoar aqui. E não tem bênção maior, a despeito de qualquer dificuldade, do que saber que o nosso Deus, Ele nos assiste em todo momento, que Ele está conosco, Ele é o nosso companheiro. Não nos abandona jamais. Que alegria ter essa segurança. E as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Não se surpreendam, irmãos, com aquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Daquilo que Deus pode te proporcionar neste mundo mesmo aqui. Coisas maravilhosas que Deus pode fazer, por que não? Ter uma família abençoada, ser abençoado no nosso trabalho, ter a alegria de desfrutar de boas amizades, de ver os nossos filhos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. No Senhor, o nosso trabalho não é vão. Ensina a criança, ensina no caminho, o que diz o texto? No caminho que deve andar, porque ainda quando for velho, não se desviará dele. O nosso trabalho, concluindo, começa em casa. Ensine seus filhos, ensine seus netos a amar, mostre para eles com a sua vida como é que vive um servo do Deus Altíssimo, e você terá a alegria, a grande bênção de poder ver a sua geração diante de Deus glorificando o seu nome. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus seja conosco, e que estas palavras tenham um cunho bem pastoral na vida dos irmãos, que os irmãos a recebam como palavra de Deus, como de fato ela é, e que o Senhor nos ajude, porque de nós mesmos não temos condições nenhuma de nos mantermos firmes, inabaláveis e abundantes. Isso é graça de Deus na nossa vida. Busquemos essa bênção, a bênção de ser bênção. Que Ele nos abençoe. Amém.